News Happy Hour. 9h45. Bom, o governador Eduardo Leite conversou por telefone com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, colocou à disposição as forças aqui do Rio Grande do Sul para auxiliar no combate ao crime organizado do Rio. Ontem ele fez um pronunciamento também, publicou um vídeo nas redes sociais. A Laura Tedesco tem mais informações. E aí, Laurinha? A atualização, Giba, é que o governador afirmou há pouco que não comparecerá à reunião dos governadores que será feita no Rio de Janeiro, por impossibilidade de conciliar a viagem com compromissos já previstos aqui no Rio Grande do Sul. Essa reunião começou a ser articulada ontem, ao longo do dia, teve envolvimento também do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o governador Eduardo Leite, ontem à tarde, também não conseguiu participar da reunião online que foi feita entre os governadores das regiões Sul e Sudeste para tratar do apoio, do reforço nas forças de segurança dessa mega operação que acontece no Rio de Janeiro, que aconteceu no Rio de Janeiro. Leite colocou o Estado à disposição para prestar apoio ao governo fluminense, especialmente com as forças de segurança diante da operação, mas o envio de qualquer tipo de auxílio agora depende da solicitação formal do governo do Rio de Janeiro. Então, a decisão de como o Estado vai apoiar o Rio nesse sentido precisa ser analisada ainda, se com agentes, se com forças de segurança, o que exatamente e qual a necessidade, para onde eles vão ser direcionados, que tipo de ação vai ser feita. Então, o Rio Grande do Sul aguarda essa solicitação formal do Rio de Janeiro. O governador ontem, então, como tu falavas, Giba, ligou para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reafirmou a disposição do Estado em colaborar com o que for necessário e também colocou à disposição e agora aguarda, então, esse posicionamento. Eu não sei se vocês que estão nos acompanhando assistiram esse vídeo que o governador publicou ontem nas redes sociais. É bem fácil de encontrar, né? É só colocar ali no Facebook, Instagram, Eduardo Leite, vai aparecer a última postagem que ele fez. Mas assim, muito tom de um candidato, de fato, à presidência da República para o ano que vem, né, Gufo? Criticando a atuação do governo federal também nessa operação. E dizendo que o Rio Grande do Sul é exemplo de combate ao crime organizado, apresentou alguns números e meio que disse assim, se fosse eu teria feito dessa forma, e dando realmente o tom eleitoral para o ano que vem, né? Sim, e assim, o governador ele está se posicionando em qualquer assunto, ele tenta dar ali uma pincelada de opinião para se posicionar e as pessoas começarem a enxergá-lo como presidenciável, como alguém que trata desses assuntos como um estadista e pensa o país. E a ausência dessa reunião, e aí eu vou me permitir fazer essa interpretação minha, não é informação, é uma interpretação, uma opinião minha, é parte de um movimento estratégico também do governador nesse caminhar a candidatura a presidente, de evitar participar de um chamado grupo de direita. Porque como o próprio governador Caiado de Goiás falou ontem, na quarta-feira, ele disse que esse evento estava sendo coordenado pelo governador de Santa Catarina e que era um momento dos governadores de direita, ele disse assim com essas palavras, se unirem para ajudar o governador do Rio de Janeiro. Então, talvez Eduardo Leite, pensando nisso, ele não queira se associar a uma imagem de governador de direita, propriamente dito, porque ele quer se colocar como alguém que é oposto à direita e à esquerda, ele quer ser a terceira via. Então, ele se associando a essa reunião, onde estarão Zema, Ratinho Júnior, Mauro Mendes, o próprio Caiado, o Jorginho Melo, são governadores assumidamente de direita, Eduardo Leite estaria dizendo, bom, eu faço parte desse grupo, eu me associo a eles. E muitos desses governadores são bolsonaristas também assumidos. E aí vem essa questão, né? Tá, então até onde vai a parte estadista, ajuda humanitária, que eu quero me envolver e quero colocar as forças do meu Estado para ajudar um Estado irmão, e até onde vai o interesse político individual, pessoal, de dizer assim, não, olha, talvez não valha a pena para o meu plano de candidatura participar desse encontro, porque eu não quero a minha imagem associada à direita raiz, digamos assim, né? Porque para muitos Eduardo Leite é uma centro-direita, né? Ele transita mais para a direita que para a esquerda. Mas talvez tenha aí, eu volto a dizer, isso não é informação, é uma opinião minha, há um posicionamento estratégico de evitar essa reunião para não ser associado com esses governadores.
Bruna Subtits, esse tom eleitoreiro de Eduardo Leite na sua manifestação, tu acha que pega bem, pega mal? O que tu pensou sobre isso, Bruna? Eu confesso que eu tenho acompanhado pouco esse assunto no noticiário, porque Porto Alegre também tá com os ânimos fervendo, muita pauta local acontecendo, então não cheguei a ver só a repercussão aqui pelos colegas da Band desse comentário do governador Eduardo Leite. Não é de estranhar, ele é um agente político e vai querer se manifestar de tal maneira, mas pegando a informação que você trouxe, Giba, dele dizendo, se estivesse no lugar como faria... Não, ele não disse nessas palavras, mas essa foi a impressão clara. Claro. Porque ele criticou a atuação das forças de segurança nacionais, com muito mais foco na crítica ao governo federal do que ao governo do Rio de Janeiro. Pois é, e aí é uma tentativa de posicionamento, né? E mostrou, deu exemplos das ações do Rio Grande do Sul no combate ao crime. Então fica essa impressão de que, se fosse eu lá, teria feito desse jeito. Mas assim, a gente não tem nem como comparar o Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro. Claro que o crime aqui também é perigoso, ele está tomando conta de muitas comunidades, ele também deixa vítimas, é algo com o que se preocupar, mas nem de longe a gente vive uma situação parecida com o que se passa no Rio de Janeiro e que motivou a ação de lá. O que eu consegui acompanhar de informações foi que as Forças de Segurança Nacional, Polícia Federal, informam que não houve um pedido formal de acompanhamento, nenhuma informação de que aconteceria anteontem, como ocorreu, e sim que a Polícia Federal havia sido sondada sobre a possibilidade de de realizar esta ação. Então, não tendo sido formalmente informada e não tendo participado da articulação, ela não teria como estar presente e participar junto. E do que eu ouvi foi aqui na Band News mesmo, ontem, no meio do dia, então estava passando até um trecho de entrevista coletiva de um delegado, não vou lembrar o nome, mas um dos que esteve à frente também da ação. Então ele falava, o que se falava, o comentário que veio na sequência, a informação que veio da reportagem é essa, de que a Polícia Federal foi consultada, achou que era uma ação não proporcional ao que se espera para a força policial agir dentro de qualquer comunidade e que não avançou as conversas, então que não teve uma chamada oficial para o governo federal participar. Claro, no momento que a gente tem são narrativas dos diferentes lados, a gente precisa agora trabalhar com os fatos, buscar a reportagem, especialmente quem está lá no Rio, Brasília, vai poder trazer se teve ou não teve comunicado, se foi ou não pedido esse reforço das forças nacionais, mas até onde a gente sabe não. E aí, neste sentido, incorre em erro o governador Eduardo Leite em querer apontar o governo federal como falho neste processo, sendo que não estava envolvido no processo. A gente pode questionar, e acho que tem muito a questionar, o que ocorreu com a ação da polícia lá mesmo, da maneira como foi feita a execução das pessoas, enfim, tem muito a se questionar sobre aquela atividade como um todo. Mas muitas vezes aí é isso, o governador vai lá e se pronuncia porque se sente impelido a isso, porque tem um projeto político que caminha nesse sentido. Às vezes um pronunciamento precipitado vai levar a erro de interpretação. Quer completar, Laurinha? Eu ia complementar a descrição do vídeo que tu estavas fazendo, Giba, que um dos apontamentos que o governador faz é justamente sobre o efetivo da Polícia Federal e de que o que ele aponta nesse posicionamento é de que parte do armamento que foi apreendido teria entrado pelas fronteiras e que por isso a crítica em relação ao efetivo da Polícia Federal, Obrigada. Que estaria sendo insuficiente. E ainda em relação à operação em si, a solicitação de apoio também, o que a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro tem dito é que essa investigação levou mais de um ano e a operação foi planejada durante 60 dias. Então houve um planejamento, uma manifestação nesse sentido e a Polícia Federal também esteve envolvida nessas negociações, mas acabou não fazendo parte efetivamente. Muito bem. Laura Tedesco volta a qualquer momento com